Olá pessoal, vamos fazer um exercício de escoamento de fano. Escoamento de fano é um escoamento com atrito num duto de área constante adiabático, ou seja, ele não tem trocas de calor com a vizinhança. O atrito ocorre entre o fluido e as paredes do duto e ele vai causar alterações nas propriedades do escoamento. Os efeitos do atrito são modelados como tensão de cisalhamento. É uma força de superfície que age aqui no escoamento. Nós desenvolvemos na aula anterior as equações para escoamento de fano. A equação em função do atrito vem da equação do momento, vai depender do Mach na saída e na entrada, e as razões das propriedades na entrada e na saída do escoamento. Vamos resolver esse problema aqui. Um escoamento com Mach subsônico de 0,3 na entrada, pressão de 1 atm, temperatura de 273 kelvins, um fator de atrito de 0,005 e um comprimento do duto de 30 metros, diâmetro de 0,15 metros. Nós queremos saber as propriedades na saída do escoamento. Com a pressão e temperatura, nós conseguimos calcular a massa específica, considerando aqui o ar como um gás no nosso sistema. E aqui nós queremos calcular, então, as propriedades na saída. Vou pegar a equação que veio da equação do momento. Esse lado esquerdo aqui depende do fator de atrito, do comprimento e do diâmetro. Portanto, esse lado esquerdo aqui é positivo, é um valor maior do que zero. Coloquei o sinal do lado direito para fora. Essa parte entre os colchetes é o que nós chamamos da função de fano. Ela vai depender dos Machs. Quando a gente faz, então, com o sinal negativo, se a gente inverte aqui a integração, nós vamos inverter o sinal. Portanto, a função de fano com Mach 1 menos a função de fano com Mach 2 tem que ser maior do que zero, porque esse lado esquerdo também é maior do que zero. Eu plotei aqui essa função de fano em função do número de Mach e nós observamos o quê? Que na região de escoamento subsônico, à medida que o Mach aumenta, a função diminui. Ou seja, se nós temos um Mach subsônico, o Mach vai ter que aumentar para que a função de fano diminua. Logo, o Mach vai ser acelerado, o escoamento vai ser acelerado na região do escoamento de fano subsônico, no escoamento subsônico, certo? Então, vamos calcular aqui, nós vamos calcular da maneira difícil nessa aula, que é resolvendo essa equação toda aqui. A gente vai, então, substituir o lado esquerdo, fazendo a integração do comprimento de 0 até 30 metros, o fator de atrito, integrando aqui no comprimento, e o diâmetro. Essa parcela 4F sobre D é constante. O K, 1,4, e aí nós vamos integrar entre o Mach 2 e o Mach 1. Aqui entre colchetes o Mach 2 e aqui entre colchetes o Mach 1. Eu tentei simplificar o máximo possível. Como o Mach 1 nós conhecemos, vai ficar somente em função do Mach 2. Aqui foi um trabalho algébrico, deixando na forma mais simplificada possível em função do Mach 2. Nós observamos que ainda assim não é uma solução direta. Nós vamos ter que fazer um processo de estimativa e ajuste. Aqui eu plotei essa função de 0 a 1 aqui, e aí nós conseguimos aqui, em função do número de Mach, eu sei que tem que ficar igual a 1,85. Então vamos buscar aqui 1,85 vai dar aqui aqui o lado direito aqui, ó, o lado direito 1.72, 1.87, 1.86, 1.85, 0,48 aproximadamente, 0,47 e 0,48. Nós observamos que esse valor está entre 0,48 e 0,47. Aqui, por simplificação, o que eu fiz? Eu calculei essa função com Mach de 0,48 e com 0,47 e fiz uma interpolação linear para obter o valor do Mach. É uma aproximação, mas é uma aproximação satisfatória. Aqui a gente obtém 0,4745, dá o valor da função de 1,8567. 1,85, ele está aqui na terceira casa decimal, a diferença no nosso valor. Então, vamos considerar esse valor de Mach de 1,4745. Se a gente tem os Machs, agora ficou fácil calcular as demais propriedades. A grande questão é calcular o número de Mach na saída. Por quê? A razão das temperaturas depende do Mach da entrada e na saída. Nós obtemos um Mach de uma temperatura de 265,9,
observamos o quê? Que a temperatura diminuiu em relação à temperatura na entrada. A razão das pressões depende da razão das temperaturas, essa parcela entre os colchetes é a razão das temperaturas, que nós já calculamos, e do MAC na entrada e na saída. A gente observa que a pressão também caiu na saída do escoamento, e a pressão de estagnação, aqui também depende das temperaturas, esse exponencial aqui, e aí a gente calcula a pressão de estagnação na saída, também caiu no escoamento. Para finalizar, vamos calcular a variação de entropia. A variação de entropia no gás pode ser calculado com Cp ln de T2 sobre T1 menos R ln de P2 sobre P1. O R nós vamos considerar 0,287 kJ por kgK e o Cp 1,004. Estou considerando um Cp constante. Essas razões de temperaturas e pressões nós já calculamos, nós temos uma variação de entropia positiva, ou seja, é o que a gente espera do escoamento. O efeito do atrito, ele é um efeito dissipativo, vai aumentar a entropia no escoamento. Dessa forma, nós calculamos com a forma mais geral possível o escoamento de fano subsônico, e na próxima aula nós vamos calcular com a condição sônica. Nas próximas aulas nós vamos ver a condição sônica para calcular o escoamento de fano.